Pois bem, em 1872, um machão do rito escocês do 33º grau, grau 33, né? Já conversamos sobre isso no vídeo Paralelo 33. O número 33 é um número que está enfiado em tudo quanto é organização secreta, em vários aspectos da vida da nossa sociedade. É o Paralelo 33, em torno desse Paralelo 33 aconteceram todos os grandes eventos da nossa história, onde os anjos caídos, né, desceram dos céus e aterrissaram na Terra. Foi exatamente no Monte Hermon, que fica no Paralelo 33, e vai por aí toda a história. Egito, nos Estados Unidos, várias cidades, o Ocidente Rosa, todos esses assuntos estão relacionados com o número 33. Jesus Cristo, que supostamente morreu com 33 anos, o que não é real. Nós vamos por aí. E é o grau máximo da maçonaria. Então esse cidadão, Albert Pike, vamos falar muito sobre ele, afirmou em seu livro do Lexo Maçônico, chamado Morals and Dogma, quer dizer, Dogma e Moral. Ele fala o seguinte: a verdade não é para aqueles que são indignos ou incapazes de recebê-la ou a pervertem. A verdade deve ser mantida em segredo, e as massas precisam de um ensinamento proporcional à sua razão imperfeita. Já começa por aí, né? Isso é em 1872. A história é uma verdadeira carga de cavalaria, uma cavalgada de homens que foram levados a ganhar o poder absoluto e não importa o custo, como nós estamos vendo hoje. No início do século XX, Nikola Tesla abriu a caixa de Pandora que daria aos iniciados da mais alta irmandade a chave para o tal poder absoluto, o domínio da tecnologia da física de torção, a torsion physics. Em seu livro, O Rise of the Black Sun, eu tenho esse livro, mas eu não posso falar sobre ele aqui. O autor Joseph Farrell, ele tem vários livros fantásticos, né? Ele observou, a nossa história ela começou a ser massivamente reescrita antes mesmo do fim da Segunda Guerra, e foi manipulada em um grau extraordinário desde então. Em nenhum lugar isso parece ser mais evidente do que no fato de que parece ter havido um desenvolvimento bem sucedido, embora apenas protótipo, quer dizer, apenas em base de protótipos, não foi uma coisa que continuou, né? Pelos nazis. Eles trabalhavam com um tipo diferente de física, um tipo muito diferente de física, uma física que permanece fora dos livros. Pois é, e essa coisa continua. A vontade de poder era o que impulsionava o regime nazi. Em qualquer empreendimento que eles se metessem, fossem operações militares convencionais que eles conduziam até os campos de extermínio que estavam preparando para o mundo. A pesquisa oculta esotérica de Allen Nerbe. Nós vamos continuar a falar sobre isso na sequência, tá? Porque isso tudo que nós começamos agora no início desse vídeo tem a ver com o que está acontecendo agora aqui perto. Eles não perderam a guerra. Quem perdeu a guerra foram os alemães. O poder de mexer com as propriedades topológicas do espaço e a energia resultante disso é o poder absoluto. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Pois é. Por isso que nós vemos pessoas que já poderiam estar vivendo sua vida numa boa. Para que quer mais? Eles não querem dinheiro. Essa turma não está mais nem afim de dinheiro. Eles têm tudo. Eles querem poder. O que nós estamos assistindo é uma briga pelo poder. É questão de escolher o lado. Eu sempre comentei nos meus vídeos, sempre comento essa frase: ou você conquista ou serás conquistado. Ou dominas ou serás dominado. Ou então aprenda a criar alianças para se defender. É aquele primo forte que a gente chamava na adolescência para quando ia passar na Rua O, na Ilha do Governador, sempre tomava uma surra da turminha da Rua O, até que meu primo foi junto. Era forte pra caramba, um troglodita. Acabou, ninguém batia mais em mim e nos meus amigos passavam de bike ali na Ilha do Governador quando eu era adolescente. Sempre houve bullying. Então é isso, ou você conquista ou serás conquistado. Dominas ou serás dominado. Ou faça alianças. O Brasil está nessa reta agora. O Brasil é o próximo alvo.
Como ele não tem poder, como ele não tem capacidade de defesa, vai ter que fazer alianças. Vai ter que escolher um lado. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Isso é real. Não é teoria. Então vamos lá, vamos começar um recorte. E depois, no final do vídeo, eu continuo com aquelas evidências de que nós não somos daqui. Que nós somos de um outro lugar, de uma outra dimensão, de um outro planeta, até, quem sabe, de uma outra galáxia. Mas vamos falar sobre os Illuminati. Tem muita coisa para falar sobre eles. Né? O mistério dos Illuminati. Vamos começar, mas sem muito preâmbulo. Era uma vez, há quase 2 séculos, uma rede secreta que tentou mudar o mundo. Ela foi fundada na Alemanha, apenas 2 meses antes das 13 colônias britânicas na América do Norte terem declarado sua independência. A organização se tornou conhecida como Illuminati Norden, a Ordem dos Illuminati, e seu objetivo era ambicioso. De fato, o fundador da ordem, que chamou a ordem originalmente de Bund Perfectibilisten, em alemão, a Liga dos Perfectíveis. Como um membro da ordem recorda, isso foi dito nas palavras do fundador, o Albert Pike. Era uma associação que, por meio de métodos mais sutis e seguros, terá como meta a vitória da virtude e da sabedoria sobre a estupidez e a malevolência também. Uma associação que fará as descobertas mais importantes em todos os campos da ciência e que ensinará aos seus membros a se tornarem nobres e grandiosos, que lhes assegurará a recompensa garantida de sua perfeição completa nesse mundo, e que os protegerá de perseguições e da destruição e da opressão, e que atará as mãos do despotismo em todas as suas formas. Isso era a frase original. O objetivo derradeiro da ordem era trazer a luz do entendimento com o sol da razão, que dissiparia as nuvens da superstição e do preconceito. Isso são as palavras do fundador. A minha meta é dar supremacia à razão, declarou ele. Seus métodos eram, em retrospecto, educacionais. A única intenção dessa liga, segundo seus status gerais de 1781, olha como é antiga, era da educação, não por meios declamatórios, mas favorecendo e recompensando a virtude. Contudo, os Illuminati operariam como uma fraternidade estritamente secreta. Seus membros adotavam codinomes em geral de procedência grega ou romana. E o próprio fundador era o irmão Spartacus. Haveriam 3 níveis ou graus de afiliação: o iniciante, o minerval e o minerval iluminado. Mas aos níveis inferiores eram dados apenas as noções mais vagas sobre as metas e métodos da ordem. Eu já falei isso lá quando começou a maçonaria, lá no Antigo Egito, quando se criaram rituais para poder controlar a verdade, controlar o conhecimento e criar obstáculos. Você nunca chega ao grau de entender, é muito fácil, pensando que vai ter o domínio de tudo, mas não vai. Porque se tivesse, o mundo já estaria dominado. Por isso eles querem quebrar tudo para poder tomar o controle. Mas, então, as pessoas, os níveis inferiores tinham noções vagas sobre o que tinha no grau superior. Né? Rituais complexos que eles criam. Criam rituais complexos. Desde quando Deus precisa de ritual complexo? Né? Quem cria não precisa disso. Então, rituais complexos de iniciação foram criados, cheios de simbolismos, entre eles os juramentos de guardar segredo, cuja violação seria punida com o método da morte mais penosa. Cada célula isolada de iniciantes recebia instruções de um superior, cuja verdadeira identidade eles não conheciam. A princípio, os Illuminati eram bem poucos, haviam apenas alguns membros e fundadores, a maioria deles estudantes. 2 anos após ser criada, o número total de membros da ordem era de 25. Em dezembro de 1779, ainda não passavam de 60. Em poucos anos, porém, esse número subiria para mais de 1.300. Em seus primeiros dias, a ordem estava confinada a Ingolstadt, Eisenstadt e Frisinga. Eram as cidades na época, lugarejos na época, né? Eles estavam com alguns membros também da cidade de Munique, tudo isso na Alemanha. No início da década de 1780, a rede dos Illuminati se estenderia pela maior parte da Alemanha. Além disso, uma lista impressionante de príncipes alemães, era o Império Austro-Húngaro na época, se juntaria à ordem. Era Fernando, príncipe de Brunswick, Luneburgo, vai uma lista enorme.
Príncipe Carlos de Hersel-Kassel, Ernesto II, Duque de Saxônia-Coburgo, Carlos Augusto, vai uma série deles aí. Alguns membros da ordem serviam também como conselheiros de muitos dos Illuminati mais elevados. Os intelectuais também se tornaram Illuminati, notadamente o erudito Johann Wolfgang Goethe, os filósofos Johann Gottfried Herder, Friedrich Heinrich Jacob, uma lista enorme, daí também que se juntaram a eles. Vários escritores, teve Wolfgang Amadeus Mozart, que não fazia parte da ordem, mas teve uma ópera chamada Flauta Mágica, de 1791, que mostra uma grande influência desse movimento. Se ele era ou não sabemos. Então, lá em 1787, o governo da Baviera promulgou o primeiro de 3 decretos que baniriam efetivamente os Illuminati, condenando-os como traidores e hostis à religião. Na época, a religião predominante. Na época, a Igreja Católica Romana mandava muito. Um comitê de investigação cuidou de livrar a academia e a burocracia de qualquer membro da ordem. Alguns fugiram para a Baviera, outros perderam seus empregos ou foram exilados, e pelo menos 2 deles foram encarcerados. O próprio fundador buscou refúgio em Gotha, em outro lugarejo. Para todos os efeitos, os Illuminati deixaram de operar ao fim de 1787. Entretanto, sua infâmia sobreviveu muito além disso. O rei Frederico Guilherme II da Prússia foi alertado que os Illuminati continuavam a ser uma força perigosamente subversiva em toda a Alemanha. Em 1797, o eminente físico escocês Johann Robinson publicou provas de um artigo chamado Provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa. Igualzinho agora. Igualzinho. Agora a igreja está desaparecendo aqui na Europa. Essa conspiração seria perpetrada em reuniões secretas de maçons, Illuminatis e sociedades de leitura que alegavam que, por 50 anos, sob o pretexto enganoso de iluminar o mundo com a tocha da filosofia e dissipar as nuvens da superstição civil e religiosa. Uma associação que vinha trabalhando secretamente, sistematicamente, até se tornar quase irresistível, cujo objetivo era erradicar todos os estabelecimentos religiosos e derrubar todos os governos existentes na Europa. Está aí a União Europeia, não é? Pois é. Pois bem, o que culminou com esse esforço todo, de acordo com Robson, foi nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa, que foi uma revolução sanguinária, foi um massacre. Leiam sobre isso. Procure a Wikipedia que tem. Né? Então, ele diz que no seu livro chamado Memórias Ilustradas da História do Jacobinismo, quer dizer, Memória Ilustrando a História do Jacobinismo, foi publicado em 1797. Ele diz que um ex-jesuíta francês chamado Agustin de Barruel fez a mesma alegação. Ele escreve o seguinte: mesmo os atos mais horrendos perpetrados durante a Revolução Francesa, tudo foi previsto e planejado, combinado e premeditado, fruto de uma vilania concebida em detalhes. Os próprios jacobinos argumentavam Barruel, eram herdeiros dos Illuminati. Essas alegações, que receberam o elogio de Edmund Burke, logo chegaram aos Estados Unidos, onde foram adotados por, entre outros, por Timothy DeWitt, o presidente de Yale. Boa parte dos séculos XIX e século XX, os Illuminati desempenharam um papel involuntário de protoconspiradores daquilo que Richard Hofstadter chamou de forma memorável de estilo paranoico da política americana, cujos expoentes alegavam sempre defender os desfavorecidos contra uma vasta rede perfídia internacional e extraordinariamente eficiente criada para perpetrar atos de natureza mais demoníaca. Como sempre, eles eram a polícia do mundo. Como hoje tentam ainda, embora estejam em decadência, ainda têm uma força muito grande. Então, para dar apenas 2 exemplos, os Illuminati foram retratados na obra do anticomunista John Birch, no seu livro The New World Order, a Nova Ordem Mundial, de 1991, e do cristão conservador Pat Robertson, que escreveu o mito também sobre isso.
Então, o mito dos Illuminati vem persistindo até os dias de hoje. Nós vamos ver que é verdade que alguns textos inspirados pela ordem ganharam até as páginas da ficção, né? Notadamente nos casos da trilogia Illuminatus, publicada na década de 70 por Robert Shea e Robert Anton Wilson, do romance, que escreveram um romance que por acaso eu encontrei essa semana. Eu estava pesquisando sobre isso, achei, é um livrão aqui, ó. São 3 livros em um só, The Illuminatus Trilogy. O que acontece é que isso é um livro de ficção, é um romance, onde ele coloca todos esses detalhes e toda a história dos Illuminati de uma forma incrível, magistral. Esse livro você não vai encontrar em português, infelizmente. O que os autores fazem quando você não pode falar a verdade abertamente, fazer um livro contando que é real, você cria uma ficção e embute na ficção aquilo que você viu como realidade. Quando você vai fazer uma crítica, né? Então isso ainda é muito comum. Muita gente põe na ficção com aquelas pitadas da realidade. Então eu ainda não li. Eu comprei essa semana, por acaso eu estava fazendo, então não existe por acaso. Eu estava preparando o vídeo, fui numa livraria que eu costumo ir aqui, que vende livros de segunda mão, no sebo, né? E encontrei o livro. Fui na estante, a primeira coisa que bateu o olho foi ele. Então depois eu vou comentar. Mas aí, sobre esse livro que eu estou comentando com vocês, ele fala sobre esse livro. Foi publicado na década de 70. Depois nós temos O Pêndulo de Foucault, que foi meu livro de cabeceira há muitos anos. Foi publicado em 1988 por Humberto Eco, né, que virou de filme. Tem o filme de Lara Croft, Tomb Raider, de 2001. Tem a história também de suspense Anjos e Demônios, de Dan Brown, do ano 2000. Então, toda vez que eles fazem isso, eles colocam ali essas pitadas, já que eles podem falar que aquele é real. Não, isso é um livro de ficção. Não estou falando nada, não estou afirmando nada. É apenas uma história ficcional. E nós temos também o Deus dos Demônios de Dan Brown, né, Pêndulo de Foucault. Pois bem, o que é difícil de explicar, né, que essa crença popular de que os Illuminati existem de verdade e são tão poderosos hoje quanto o seu fundador pretendia que se tornassem, a maioria das pessoas acha que isso é a pura teoria da conspiração e balela, que não existe, mas estamos vendo isso acontecer agora, o tempo todo. Está agora, nesse exato momento aqui. Os maçons, os Illuminati, eles têm símbolos, sinais, eles se mostram por intermédio desses sinais. Você vai ver o príncipe Harry botando a mãozinha aqui debaixo do casaco, Napoleão, Stalin, todo mundo enfia a mão aqui. Já é um símbolo maçom antigo, bem conhecido. Existem outros, né? Então nós vamos ver que tem alguns websites, né, que dizem representar os Illuminati, tem muita página na internet, tudo falso, muita porcaria, os caras inventam. Mas nenhum deles tem aspecto de realidade, de que é um cara que pertence realmente à ordem. Porque quem não vai fazendo esse alarido todo. Então, mesmo assim, disse que muitos dos presidentes dos Estados Unidos foram membros dos Illuminati, incluindo não apenas o John Adams, Thomas Jefferson, Barack Obama, como eu sempre disse em vídeos anteriores, é o canalha mais simpático que governou os Estados Unidos, deveria estar na cadeia e não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Mas é ele que está por trás dessa história toda do governo americano atual. É real. É um canalha. Bom, um ensaio bem que representa o gênero e que foi bem explorado descreve os Illuminati como uma elite de poder superabastada com a ambição de criar uma sociedade escrava. Eles vão continuar no poder, no bem bom, enquanto o resto do planeta vive como uma sociedade escrava, salário único, né? Fica todo mundo em casa, os empregos caem, você vai receber aquele dinheirinho do governo, não vai ter nada e vai ser feliz. No quinto dos infernos dele. Enfim. Os Illuminati seriam donos de todos os bancos, firmas petrolíferas, empresas mais poderosas de indústria, comércio, a Big Pharma, né? Se infiltraram na política, na educação e dominam a maioria dos governos, ou pelo menos controlam. Eles são até mesmo donos de Hollywood, a gente já está careca de saber, e da indústria musical a gente está careca de saber. Essa turma que está no topo aí, todo mundo é comprado, conquistado, dominado, ou é cúmplice. Eles dirigem a indústria do tráfico de coisas que são proibidas, né?
que eu não vou nem falar aqui, porque não pode, essa hipocrisia horrorosa que a gente está vivendo. Então, como também é dito que os principais candidatos à presidência são cuidadosamente escolhidos a partir de linhagens de sangue ocultas das 13 famílias Illuminati originais, coisa do David Icke. A meta principal é criar um governo único, está bem escancarado aí, né, com a Agenda 2080, que agora eles dançaram por causa do Putin. Ficou uma pedra de tropeço no caminho deles. Com eles no topo, é claro, né? Então levaram o mundo a uma situação de escravidão e ditadura. Eles querem criar uma ameaça externa, que seria, provavelmente, uma invasão alienígena falsa, para que países desse mundo estejam dispostos a se unir em um único. E aqui a gente dá uma parada, continuando no próximo vídeo. Agora eu vou entrar na história de por que somos extraterrestres, não é? Mas é isso, tá aí. É bem escancarado. Você abre a página do Fórum Econômico Mundial, vai no Google, abre. Estão lá falando de forma bem clara. Eles querem avisar o planeta inteiro. Só que eles esqueceram de avisar a China, que também tem a sua própria agenda. Esqueceram de avisar o Putin e aos islâmicos. O resto vai dançar. Eles podem fazer um bloco. Seriam 3 blocos. Um eurasiano, um americano, mas a América está afundando na sua economia, está indo para água abaixo com essa guerra. Vai demorar a cair, mas está caindo. E está sendo destruída por dentro, corroída, apodrecida por dentro. África e América do Sul serão zonas de abastecimento. Nunca vão evoluir. Não na agenda deles. Abra um olho. Ou como o pessoal faz, né? Os Illuminati. Pois é. Bom, nós estamos vendo nos últimos vídeos, né? Tem uma série, por isso que quem estiver chegando agora no canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, pelo menos uma meia dúzia de vídeos anteriores, para poder entender de que nós estamos falando. Não vai pescar, vai boiar, né? Então é isso. Nós vamos ver que há evidências, né, de que nós viemos de fora e depois evoluímos na Terra esmagadora. E nós estamos conversando sobre isso nesses últimos vídeos, né? Em qualquer lugar desse sistema solar deve existir, nós vamos ver estrelas, muitas estrelas, bilhões de estrelas, mas nós estamos vendo as mais prováveis de que possam ter planetas de onde nós possamos ter vindo, né? Estamos vendo aqui as condições físicas ambientais que poderiam existir nesse hipotético planeta. O objetivo de todo esse papo, desse livro do Elias, que nós estamos comentando aqui, é tentar reconhecer pelo menos a identidade, ou algo parecido com uma identidade do nosso verdadeiro planeta natal, se nós o encontrarmos, né? Todos nós temos esse sentimento predominante de que não pertencemos aqui. E alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa errada em tudo isso. E muito errada. Pois bem, a nossa necessidade inata em adorar divindades. Parece que nós estamos programados para adorar divindades o tempo todo, né? Essa prática pode ser encontrada em todas as culturas do mundo, mesmo em tribos remotas que geógrafos e antropólogos dizem nunca ter tido comunicação prévia com ninguém. Então nós vamos concordar, nós podemos não concordar com a divindade que eles adoram. Em algumas culturas, adorar a divindade errada pode fazer com que você seja morto. Já vimos isso ao longo da história, continua até hoje. Em outras culturas, você está bem se adorar a divindade errada enquanto estiver vivo. Mas eles dizem que quando você morre, você vai direto para um lugar parecido com o inferno, né? Dessa religião. Cada religião tem seu próprio inferno. O Hades, o submundo, as dimensões inferiores. Isso é muito útil quando nós queremos aterrorizar os nossos discípulos para que eles se comportem e façam com que o sacerdote manda, o que a religião manda, o dogma, que não pode ser discutido. Se você discutir, você é um herético. E herege é cortado. Não é? Mas por que nós adoramos divindades? Alguns dizem que é porque estamos buscando respostas, como o canal Enigma, né? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Outros dizem que as divindades surgiram com os antigos contos de moralidade de nossos ancestrais, que os inventaram. Esses cultos foram projetados para espalhar as mensagens de que pessoas não devem matar um ao outro, roubar os bens um do outro ou dormir com as esposas de outros homens. De certa forma, isso também traz um equilíbrio social, moral, né?
Então isso evoluiu para a ideia de que alguém está constantemente nos observando e nos julgando, como Deus cristão, que fica sentado num trono vendo se você fez tudo certinho, tu vai para o céu. Senão você vai para o inferno que ele criou, o inferno de chamas, para queimar quem não adora a ele. Né? Então isso incentiva, de qualquer forma, o bom comportamento. Tem que haver um equilíbrio, um policiamento, porque o ser humano, o homem ou a mulher, comum de dois, por favor, esse negócio de gênero não vai, eu odeio o politicamente correto, isso não vou entrar nessa, nem ensinei isso para meus filhos, nem estou ensinando para meus netos. Tá? Isso é uma palhaçada, isso é uma perfeita babaquice. Então, o comum de dois, quando eu falo o homem e a mulher. Os outros derivados também estão incluídos aí. Se nós nos comportarmos bem, seremos recompensados, né? Então temos, por exemplo, o sol, a chuva nas épocas certas. Então não choveu, teve seca, faz um sacrifício para Deus tal lá, né? Tlaloc, Baal, né? Que pode ser que a colheita melhore. A ideia de um benevolente, a figura carinhosa, paterna, cuidando de nós, dá a muitas pessoas uma grande sensação de conforto, saber que tem um pai sentado no trono olhando por nós. Basta que nós sejamos corretos e se venham a seguir os conceitos estabelecidos e os dogmas estabelecidos por cada religião. Porque você só é cristão porque nasceu na Europa, no Brasil, na América do Sul, no Ocidente. Mas se nascesse na Arábia, seria muçulmano. Se nascesse na Índia, seria hindu. Se nascesse no Japão, seria shintoísta. Se nascesse na Índia, seria budista ou taoísta. E por aí vai. Não é? Todo mundo quer ser o dono dessa verdade. E briga por isso. Mas há uma, segundo o Ellis, há uma vantagem, eu também concordo, uma vantagem evolutiva em acreditar em uma divindade e viver de acordo com seus padrões morais. Por exemplo, se seu vizinho acredita que ele e a sua família serão punidos se ele matar você, é mais provável que você sobreviva o suficiente para reproduzir e criar seus filhos. Ele não vai te atacar. Você, é claro, incutirá essa mesma crença e código moral aos seus filhos para que eles também se tornem cidadãos decentes. Ao longo de inúmeras gerações, essa crença se torna tão profundamente arraigada, né, que é o padrão. Né? É claro, não sabendo, posso querer me dar eliminar o meu vizinho, vou ser preso. Mas também não precisa de religião para isso. Há muito sobre a vida, né, o universo e tudo mais que nós não entendemos. Aliás, não entendemos nada do universo. As nossas origens, a complexidade do nosso DNA e, de fato, a própria vida. E são exemplos bem perfeitos, né, de tudo isso. Atribuir tudo a uma divindade é uma maneira fácil de entender o inexplicável e também nos dá alguém para culpar quando algo de trágico acontece, né? Quando foi Deus, né? É a vontade de Deus. Isso significa que se fizermos algo para enfurecer a divindade, mesmo que não tenhamos ideia do que possa ser, né, nós estamos ferrados. Ao contrário disso, outros animais, né? Desculpe. Ao contrário de outros animais, nós também estamos cientes da nossa mortalidade. Nós precisamos do conforto de saber que há uma vida além dessa. Caso contrário, qual é o sentido de qualquer coisa? Tudo perde sentido? Os animais não ligam para isso, será? Assim, o sentimento geral entre a maioria dos filósofos e teólogos é que as nossas divindades são criações fictícias que evoluíram de nossos códigos morais e narrativas. As divindades gradualmente assumiram personalidades distintas e seu misticismo cresceu a cada recontagem. Cada vez que a gente conta a história, vai crescendo, né? Então, muitas representações de divindades em escultura rupestres e antigas pinturas em todo o mundo são imensamente interessantes. Muitos deles se parecem menos com divindades e mais com extraterrestres ou astronautas. Nisso nós concordamos. Né? Então, muitas das religiões hoje podem ser baseadas, pelo menos em parte, no fato de que fomos visitados ou trazidos para cá por pessoas do espaço. Há milhares de anos isso aconteceu. Mas será que aqueles antigos visitantes do espaço nos ordenaram adorá-los? Tem a história dos Anunnakis. Eles não eram deuses, eram senhores. Não é? Em todas as histórias. Será que eles eram tão vaidosos assim? Você tem que me adorar, eu sou seu Deus, só porque eu tinha mais poder? Será que isso também era a agenda deles? Nós temos essas perguntas. Não temos a resposta. Né? Ou será que nós simplesmente assumimos que eles eram deuses e começamos a adorá-los nós mesmos? E eles deixaram essa coisa rolar. Deixa esse povo pensar que nós somos deuses, deixa. Eles vão evoluir.
ou não? Então é interessante que nenhum dos animais nativos da Terra construiu santuário para qualquer divindade ou reconheça sua existência de alguma forma. Pois bem, algumas pessoas argumentam que nós não somos animais, mas uma categoria totalmente separada, um ser que fica acima dos animais, na verdade. Dizem que nós somos os únicos seres que fomos feitos à imagem de Deus. Que coisa horrível, né? Se o Deus tem a imagem da gente, é um deusinho bem baixo nível, né? E dizem que somente nós recebemos a capacidade de adorá-lo, mas então nós temos o contra-argumento que diz o seguinte: se a compulsão de adorá-lo está em nós, por que existem ateus e agnósticos? Ninguém sabe. Essa é uma pergunta sem resposta. Na verdade, quase tudo a ver com a divindade é irrespondível. Nós só procuramos as respostas. É isso que nós temos debatido, né? Desde que começamos a questionar o que é que nós estamos fazendo aqui, quem nos trouxe, qual o sentido de tudo e para onde vamos. Né? Temos discutido bastante. Existem várias teorias, temos discutido essas teorias ao longo desses vídeos todos. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem continuamos. Continue a prestigiar o canal, se você gosta, até aquela encheção da paciência de todo mundo, que é dar o like e tal, porque o like é o algoritmo lê e impulsiona o canal. A visibilidade do canal aumenta ou diminui de acordo com o número de likes. E eu não sei porque o pessoal tem um preconceito em apertar o dedo e dar um like. A maioria dos canais que eu conheço, as pessoas ficam, os produtores de conteúdo ficam enchendo a paciência das pessoas. Dá o like, dá o like, dá o like. Eu nunca peço. Mas é super importante. Porque o YouTube é uma empresa e ela quer lucro. Ela quer ver se o vídeo, o produto que está sendo colocado ali é bom para colocar o patrocinador. Eu não controlo as propagandas que controlo no nosso canal. Mas o impulso, a indicação dos vídeos que eu publico toda semana depende do número de likes e dos comentários que vocês fazem. Tá? Madalena manda um grande abraço. Nós estamos bem. Toda essa crise ela só chegou até nós na questão de preço de produtos, que tem aumentado muito, da energia. Agora nós estamos com conselhos, como eu falei no vídeo passado, o governo já aconselhou a manter a temperatura interna em 18 graus, desligar o aquecedor à noite e puxar mais um edredom. E assim nós vamos vivendo nesse pequeno hospício azul. Um abraço a todos vocês, se cuidem e até a semana que vem.